Olá, queridos do Sem Filtro. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal e é com muita alegria que hoje recebemos aqui mais uma convidada muito querida que veio conversar conosco sobre um assunto muito importante que veio fazendo parte das pautas de várias discussões ao longo da semana. E sem muitas delongas, nós vamos já revelar a pessoa com a qual nós vamos conversar, que é a secretária municipal da cidadania. E é sobre cidadania e especialmente sobre as mulheres que a gente está conversando com a Sandra Franceschi. Muito obrigada, Sandra, de novo aqui nos nossos estúdios, e é muito bom. E eu lembro que da última vez que convidamos, Sandra, a gente disse que nós íamos querer te receber outras vezes para falarmos sobre as ações da Secretaria da Cidadania. Então, muito obrigada por estares aqui hoje. Eu que quero agradecer ao Sérgio e a ti, Denise, por mais uma oportunidade nesse programa Sem Filtro. Um abraço a toda a nossa comunidade de Butiá e dizer que é um prazer estar aqui com a minha amiga Denise, né, que é uma mulher muito guerreira, uma mulher muito lutadora e que eu, dia a dia, aprendo muito com ela. Todos os dias, como trabalhar, como fazer o melhor, como trabalhar com o amor e o coração, que hoje nós falamos nisso, né? Ai, obrigada, Sandra. E a gente, é nesse espírito de enaltecer outras mulheres que a gente vai começar o programa de hoje, que é dedicado a vocês, mulheres, né? Pessoas que vêm lutando cada vez mais pela conquista dos seus direitos e, acima de tudo, pelo respeito. E é sobre a qualidade, né, a condição da mulher e as várias coisas que vêm acontecendo, infelizmente, contra a mulher, né, sobre os vários episódios de feminicídio que ainda vem acontecendo. E nesses últimos dias, bastava nós ligarmos a televisão e, infelizmente, o que nós víamos nos canais concorrentes é que tínhamos essas notícias tristes, né? Mulheres sendo arrastadas, né, pelo namorado no carro, mulheres sendo espancadas, enfim. E a gente se pergunta, né, até quando vamos passar por isso? Porque falta de informação não é. Talvez sim, falta de conscientização ainda de mulheres e de homens, especialmente dos homens. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a secretária Sandra, que é assistente social e que está à frente de um trabalho muito bacana na sua Secretaria Especial da Cidadania. E quando se trata de cidadania, nós englobamos todas as camadas, né, da população, homens, mulheres, deficientes, negros. Se tivéssemos aqui indígenas, quilombolas, com certeza todas essas características dessas etnias, essas formações da nossa cidade. Voltando, então, à questão da mulher, Sandra, eu queria inicialmente conversar contigo, porque eu sei que tu andaste participando de um evento a nível de Estado muito importante, que dá o pontapé inicial para uma ação já bem pontual do governo de Estado em defesa das mulheres. Eu queria que tu conversasse um pouquinho conosco sobre isso. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala, é o seguinte, agradecer o nosso prefeito Jefferson Vieira pela oportunidade que ele me deu, né, de ser a secretária, de poder ter a oportunidade de fazer um trabalho para a comunidade. E neste dia foi ele também que recebeu o convite e repassou para mim e pediu: secretária, pega a coordenadora da mulher e mais a equipe, e que infelizmente tu, como presidente do Conselho da Mulher, naquele mesmo dia tinha uma outra conferência da Emater e não pôde nos acompanhar, justamente era no mesmo dia. E lá nós fomos no encontro, né, no lançamento da campanha da violência contra a mulher na Secretaria Especial da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul. Lá estava o governador, lá estava agora a secretária que foi nomeada, né, estadual da mulher,
e estava também a adjunta, que é uma delegada, estava a nossa deputada querida, deputada delegada Nadine, e nesse encontro foi tão assim importante, lá fomos eu e a Dolores, fomos a Ana Paula, nossa terapeuta da secretaria, fomos lá nesse encontro e nós já estávamos nos organizando para lançar, né, uma campanha da violência contra a mulher, né? E não posso aqui deixar de registrar que a Denise, né, enquanto presidente do Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher, presidente municipal do Direito da Mulher e também trabalhadora da Emater, parceira da secretaria, foi ela que chegou e disse, nós estávamos trabalhando em cima de um projeto, ela chegou e disse, nós botamos alguns nomes e a Denise nos coloca a voz Lilás. E quando nós chegamos lá no encontro, a secretária nos informava que no próximo mês, né, que seria no dia 25 de novembro, foi lançado no estado do Rio Grande do Sul o programa Voz Lilás, que é realmente para combater, que é realmente para atender. Escuta Lilás, né? Escuta Lulás. Escuta Lulás. Voz Lilás ficou o nome. E o delas é Escuta Lilás, né? Quase a mesma coisa se a gente analisar, né? E aí ela dizia, né, que então seria lançado no dia 25 de novembro. E nós já tínhamos marcado o nosso para 26 de novembro. Então, nós estamos no caminho certo. Ter ido nesse encontro e ter ouvido tantas questões, o trabalho, enfim, que a gente segue falando, talvez no decorrer desse programa tão importante para a comunidade, é que a gente ouviu de tudo nesse encontro, né? De tudo que a gente já tinha conversado, inclusive em equipe, né? Junto com a presidente do conselho, junto com a coordenadora da mulher, junto com o terapeuta, junto com a estagiária de serviço social da secretaria, enfim, nós já estávamos trabalhando e nós conversávamos sobre o assunto. Eu não sei se é possível falar ainda, tem alguns minutos? Não, assim, como aqui é sem filtro, eu até vou explicar para vocês como é que funciona. Vocês não sabem como é que funciona os bastidores. Nós estamos conversando aqui e o nosso diretor, quando está próximo à finalização do bloco, ele me dá um sinal. E aí a gente sinaliza, por isso que a Sandra está perguntando. Mas é bom vocês saberem também, porque às vezes está no bom do papo e a gente tem que encerrar. Mas é porque temos respeito aos nossos patrocinadores. Exatamente. Mas ainda temos tempo. Eu queria só fazer um parênteses nisso que a Sandra colocava, que o programa de hoje aqui não foi para nós enaltecermos o nosso próprio trabalho, mas sim para mostrarmos que estamos na mesma direção. Exatamente. Porque o que nos chamou muito a atenção foi que no dia 25, o lançamento do programa estadual, nós já tínhamos marcado o lançamento do nosso programa municipal para o dia 26, e basicamente a linha de atuação fecha, né? Então isso nos mostra com satisfação que estamos no caminho certo. A gente foi lá no encontro estadual da mulher, onde tinha mulheres de vários municípios, onde ela dizia que seria o lançamento de Escuta Lilás, que ela já está indo em vários municípios, a presidente, né, a secretária, aliás, estadual da mulher do estado do Rio Grande do Sul, e ela foi prefeita, ela é enfermeira. E então ela dizia, e nós sentada ouvindo e dizendo, puxa, nós estamos no caminho certo, que é realmente fazer o lançamento e tentar fazer um trabalho. E isso tinha sido pedido pelo prefeito para mim desde junho, ele me falou. Só que não foi possível, porque esse ano foi um ano, assim, um desafio. Nós pegamos a secretaria, as coisas não estavam fáceis, e quando chegou agosto, nós tentamos lançar e não conseguimos. Tu lembra, né? Na reunião do conselho, eu fui falar com a delegada e fui falar
com a doutora Luísa Helena, nós tentamos, mas não conseguimos. É porque era para começar agora. Exatamente, o alinhamento era aquele. O alinhamento era para ser aquele, assim. né? E é importante a Sandra falar que também é uma coisa que não depende só da vontade da Sandra e da vontade do prefeito, é todo um trabalho em conjunto. Exatamente. Tanto que no lançamento do projeto municipal, as pessoas às quais a Sandra citou aqui, a delegada, a promotora, a defensoria pública, todos estavam, né? Porque exatamente. Vamos ter a necessidade de trabalhar todo mundo integrado, porque senão não tem como, né? Muito complexo. É um pedido, né? É uma solicitação das autoridades que o município de Butiá se organize para fazer um trabalho, né, da campanha. E a campanha, nós fizemos lançamento. Hoje nós estávamos mesmo com todos os cursos que a Secretaria ofereceu, porque nós trabalhamos muito esse ano na profissionalização das mulheres. Muito, muito, muito. Vários cursos, né? Inclusive, o grupo de convivências, que é coordenado pela Denise e pela Ana Paula, é um trabalho também voltado para a mulher, né? Para ouvir a mulher. Né? Sandra, e por que eu até já sei a resposta, mas o telespectador talvez ainda não tenha compreendido. Por que a profissionalização, Sandra? Por que o foco foi esse ano para ti a profissionalização das mulheres? Eu tomei muito isso, porque isso é uma maneira, é a independência da mulher, é onde a mulher pode começar. Muitas vezes ela está bem no seu lar, com seu marido, nem sempre ela sofre a violência, mas tem vários tipos de violência também, né? Mas ela precisa buscar a sua independência. Se ela fizer pão caseiro para fora, se ela vender pão, ela está ganhando o dinheiro dela para poder ser um pouco independente, cortar o cabelo, comprar uma roupa para o filho. Se ela está fazendo bolachinha, como eu vi uma pessoa hoje que tinha uma encomenda ontem, de 200, aprendeu lá, de 200 bolachinhas, um lucro, ela disse, eu vou comprar 2 vestidos. E é por aí, a profissionalização, e a gente não ofereceu só para as mulheres, tinha homens fazendo. Nada mais que a independência da mulher e do homem, para que eles possam realmente trabalhar, ser independentes, porque eu acredito muito no trabalho. Denise, Sérgio, comunidade, porque eu trabalho desde 14 anos, eu fui babá, eu fui empregada doméstica, eu trabalhei na tipografia, eu trabalhei na imobiliária, eu trabalho até hoje. O trabalho deixa a gente muito feliz. Todos nós aqui, tanto eu como a Denise, como o Sérgio, nós continuamos trabalhando. Eu já sou aposentada e eu continuo trabalhando. E isso só me faz bem trabalhar. Então, é por isso que eu foquei muito, muito quando o prefeito... O que aconteceu? Eu assumi a secretaria, nós assumimos a secretaria, não levou, acho que... Não fazia um mês, eu já estava contratando a Rose, a nossa querida costureira, que é profissional do curso de costura industrial, de costura geral e também confeitaria. Um empresário procurou o prefeito lá no final de janeiro e disse que estava precisando de mulheres para trabalhar na sua fábrica. O que o prefeito fez? Ele me chamou lá. E eu imediatamente corri atrás da contratação da profissional, que é uma profissional também, uma mulher, né, que trabalha, que passa o seu saber. E imediatamente ela profissionalizou, deu o curso por 30 dias para 10 mulheres. Algumas delas ficaram trabalhando com ele. Algumas estão trabalhando, já pegando para fazer. Das 10, 8 está trabalhando, 2 não. Mas essas 2 Maravilha. Dessas 2, Denise, elas vieram fazer depois a costura geral, que elas se identificavam mais. Que bacana. E a questão da qualificação possibilita às mulheres, naqueles casos em que elas muitas vezes vivem dentro de um relacionamento abusivo, justamente por uma dependência econômica. Exatamente. Né? Então, se ela tem alguma forma de prover o próprio sustento, isso a encoraja mais, né? Verdade. E alavanca outras possibilidades. Eu queria só fazer um registro, que nós vamos seguir falando nessa profissionalização, que eu tenho um depoimento para dar,
do dia de hoje, que eu fiz um atendimento, nós fizemos, né, na secretaria. Eu quero dizer para vocês que lá no decorrer desse encontro da Secretaria do Estado, com várias mulheres, estava lotado lá, foi no Ministério Público, as mulheres de outra região, uma psicóloga, uma advogada e uma assistente social, que tem um projeto dentro da penitenciária, que faz um trabalho dentro da penitenciária masculina. Só para vocês terem uma ideia, aqueles homens, eles não se sentem culpados por bater na mulher, por violentar a mulher. Eles vieram de uma criação, é toda uma história de vida, né? Eles viram o pai batendo na mãe, a mãe sendo aquela pessoa que nasceu ali, que está ali para trabalhar, cozinhar e não ter os seus direitos. Então, isso nós falávamos. E aí as gurias, a gente conversava sobre isso e agora está aqui nesse encontro. Uma equipe multidisciplinar falando nesse encontro que elas trabalhavam, faziam o trabalho com os apenados que estavam cumprindo pena porque mataram a mulher, porque bateram na mulher, porque fizeram. Eles não se sentem culpados, porque eles acham que realmente aquilo é normal. Que aquilo é normal. E elas nos disseram que elas estavam tentando fazer todo esse trabalho e que não está sendo fácil. E aí, nesse momento que essas profissionais trouxeram, aí, no mesmo momento, uma outra equipe de outra região que também trabalhavam com presos, né, na SUSEP, profissionais da SUSEP, que também trouxeram a sua experiência, que estavam tentando conversar com os homens. Por quê? Porque nós temos que trabalhar e lutar pelas mulheres, para que não haja violência, mortes, como está acontecendo. Mas nós precisamos trabalhar com os homens, porque não adianta prender o homem, prender ele, porque tu não vai poder mais fazer isso a não ser prender ele, porque a lei, né, de Deus não permite que tu vontade às vezes a gente tem, né, e principalmente quando a violência é contra a criança e o adolescente. Isso é muito doloroso, isso é uma dor, porque a mulher, é muito triste a mulher ser violentada, mas a mulher consegue, se ela tiver um apoio de alguém que possa, da vizinha, da amiga, por isso que nós temos que meter a colher, sim, Denise. E a Denise levou muito bem para o encontro as colherinhas. Temos que colocar a colher. A mulher pode correr, ela pode se defender, mas e a criança, gente? E o adolescente que está sendo violentado? Isso é uma dor insuportável. Isso é muito difícil. Isso não dá para aceitar, não dá. Então, assim, as experiências que elas trouxeram foi chocante para algumas mulheres que estavam lá. Para nós que já tínhamos conversado e tal, porque eu já tive uma experiência em outra situação em saúde mental, assim, né? Que o filho, né? Ele é dependente químico, foi internado onde eu trabalhava, estava internado, ele batia na mãe e ele achava que tinha que bater mesmo. Se a mãe não desse, não daria para parar. Nossa, isso é forte, né? Isso mexe conosco, porque a Sandra está colocando situações que parecem tão distantes de nós. Mas se nós pudermos parar um pouquinho, refletir e olhar à nossa volta, não é tão raro assim, né? São situações que se repetem e nos faz pensar realmente qual a melhor estratégia para trabalharmos isso. E eu acredito que a secretária do Estado, Fábia, o nome dela, Fábia, né? Ela foi prefeita de Cristal, se não me engano. Enfermeira Fábia. Ela fez um excelente trabalho e ela está com muita vontade, com muita garra. E nós temos que aproveitar esse momento para que nós possamos também fazer algumas coisas. E eu posso dizer para vocês que o município de Butiá está pioneiro nisso aí. E a gente já volta, vai continuar conversando com vocês sobre isso. Mulherada, fica aí conosco, e os homens também, que a gente já volta. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Para quem chegou agora no nosso Sem Filtro de hoje, a gente conversa com a secretária municipal especial da cidadania, Sandra Franceschi, a respeito dos trabalhos desenvolvidos na sua secretaria, obviamente, mas hoje especificamente dedicados
a proteção das mulheres. Até porque temos novidade vindo por aí, temos projetos a serem alavancados, temos o Conselho da Mulher reativado e, acima de tudo, temos aqui pessoas imbuídas da causa, que no caso a Sandra aqui no município, e a nível de estado temos aí uma proposta muito profícua, né? Se Deus quiser, vamos ter bastante trabalho pela frente, mas também bastante êxito. E voltando à questão do que podemos fazer para evitar esse tipo de atitude com as mulheres, a gente vê, né, Sandra, que tu como assistente social pode falar muito melhor a respeito. A violência contra as mulheres, assim como qualquer outro tipo de violência contra o idoso, contra a criança, contra o adolescente, ela independe de classe social. Exatamente. Né? Ela é uma coisa que, infelizmente, é da natureza humana o descontrole disso. Então, a gente precisa trabalhar realmente de forma integrada com a área da saúde, que é isso que o município está buscando, né? Com profissionais que possam nos dar os caminhos, porque é muito sério quando a Sandra fala no bloco anterior que os homens não se sentem culpados. O que nos faz pensar isso? Quando eles saírem da prisão, se eles ainda se saírem, né, e eles saem, porque a gente sabe que o sistema tem toda uma compensação por bom serviço, aquela coisa toda, se eles não tiverem uma consciência, uma mudança de pensamento, eles vão fazer de novo na primeira oportunidade. Né? Então, se repete o ciclo. Sim, e é por isso que esses profissionais, né, foram apresentar para o encontro das mulheres, né, esse trabalho que elas estão fazendo, tentando mostrar para os homens que estão lá que eles têm que mudar. Mas eu queria dizer para vocês assim que isso deixa a gente meio chocado e que isso é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto. Dizer assim para a nossa comunidade que quando o prefeito me chamou lá, e aí em agosto, em setembro, ele disse, não foi feito, ele trouxe para nós, né, Denise, inclusive a gente levou, né, para o nosso encontro, que foi na Câmara de Vereadores, né, no dia 26 de novembro, nós fizemos o lançamento da campanha da violência contra a mulher no nosso município, em conjunto com o Conselho Municipal da Mulher. Convidamos as autoridades, convidamos a rede, que é toda a rede. Muitos não foram, mas alguns foram. É um trabalho de formiguinha. E ele nos trouxe de uma cidade que ele foi, vários cartazes que as mulheres do município fizeram, uma com olho roxo, né, uma outra machucada. E aqueles cartazes nós levamos e colocamos lá nesse encontro. Mas até chegar, eu queria dizer para vocês o seguinte, comunidade, nós só não vamos ter violência contra a mulher, principalmente, contra o idoso, contra quem for, se a comunidade for unida, se nós não permitir. Está na hora. Gente, tu não precisa, ninguém vai ficar sabendo que foi você que denunciou. Hoje, nós temos uma maneira de denunciar sem que ninguém saiba. Hoje, na secretaria, eu recebi uma denúncia. Tá? Num cidadão, né, não interessa quem, onde ele mora, nada. Uma pessoa foi lá e me relatou que esse cidadão, ele está judiando da mulher. A mulher fez uma cirurgia e ele bate na mulher. E ele também está doente. Então, o que vai acontecer? O que é o nosso trabalho? Chamar essa mulher, conversar com ela. E os vizinhos, foi uma vizinha. Jamais alguém vai saber que foi ela. Porque ela nem é uma vizinha próxima. Mas nós vamos agora cuidar disso aí. Nós vamos trabalhar com essa mulher, perguntar para ela se ela quer que a gente vá até esse marido. Eu vou ir, enquanto assistente social, e vou conversar com ele. O que o senhor quer? O senhor quer ser preso? Ou o senhor quer realmente respeitar a sua esposa, né? Porque nós também temos que ver comunidade. É o seguinte, muitas vezes, eu não estou aqui defendendo, viu? Muitas vezes o homem também está doente. Nós temos homens com doenças mentais. Não é só a questão cultural que cresceu vendo que tem que bater. É uma questão, inclusive, esse homem, ele usa álcool.
O alcoolismo potencializa tudo isso. Isso, e desenvolve muitas vezes no futuro várias doenças. E aí ele pode ter a psicose, ele tem uma esquizofrenia, ele pode ser bipolaridade, ele pode ser um psicopata, ele pode ser várias doenças que ele pode ter desenvolvido, tanto o álcool como a droga, gente. Né? Então, às vezes, ele também está precisando de apoio. Não adianta denunciar ele na Maria da Penha, ele preso. Isso não resolve tudo. Isso pode resolver de imediato para que nós não tenha mais mulheres sendo mortas, né? Matam as mulheres. Isso a gente não quer de jeito nenhum. Mas a gente quer ver o motivo. Por que está acontecendo, né? Porque aí, esse caso aí, ele é alcoólatra. Ele vai continuar batendo a vida inteira na mulher. Até por falar nisso, não foi aqui no programa, se não me engano, mas como a gente trabalha, né, nesses diferentes setores, me parece que os Alcoólicos Anônimos foi reativado aqui no município. Exatamente, muito bom. Né? Muito bom. Então, importante isso que a Sandra está falando. E a questão dessa denúncia, eu penso já ser fruto desse trabalho de divulgação. É uma pessoa que, né? Que viu. Porque antes não tinha. Então é um bom sinal, é um sinal que a comunidade já sabe que tem um canal para socorrer. E olha a responsabilidade também a partir do momento que tu abre as portas para esses casos. A gente lançou, né? Começarem a surgir, olha a responsabilidade que vai ter que ter um retorno. Exatamente. Né? Então a coisa, ela é uma engrenagem que ela precisa funcionar no todo. Não adianta só tu ter ali a situação, porque agora está criado o problema, a gente já está responsável por isso, no sentido de quem que dá um retorno. E a gente precisa, né? Isso nós começamos agora, então a gente vai voltar a conversar, uma reunião com a rede na próxima semana. A gente sabe que está vindo o Natal e Ano Novo, mas a secretária Fábia está falando todos os dias, que é o período que mais tem violência na questão de Natal e Ano Novo por causa do álcool, né? Da droga e do álcool. Então, eu já marquei com essa... Violência na escola e dia, nessa... É verdade. Eu já marquei com ela que ela leve essa vizinha e que a vizinha vá sem medo, que nós vamos ouvir, vamos acolher e vamos perguntar o que podemos fazer. E aí é que vem uma situação que eu quero dizer para vocês, ouvintes do programa Sem Filtro. Essa mulher não trabalha, ela não tem renda. Então, ela não tem como... Para onde correr. Não tem para onde ir, não tem como se sustentar. Então, como nós vamos tratar? Vamos acolher, ouvir, e aí é que vai precisar profissional. E muitos profissionais e a comunidade unida. Porque aí um vizinho pode ajudar. Ele não pode ser identificado que foi ele, mas esse vizinho pode dizer para essa mulher: olha, vai lá, tenta buscar uma maneira de ver o que dá para fazer, mas eu vou te acolher, vou te dar uma alimentação, vou te... Um vizinho, o parente, principalmente o parente, mas eu não quero me meter, porque depois a mulher vai voltar pro marido. Tá, mas se ela voltar pro marido, ela voltou, gente. A vida é dela, A vida é dela, mas daqui a pouco, naquele momento, se nós acolhemos aquela mulher, vamos evitar uma situação muito pior, né? E talvez, quem sabe, o homem consiga se dar conta que ele está errado. Não vamos pensar que não tem... só para que não tem solução é morte. Para tudo tem um jeito. E eu sempre acreditei. Eu quero dizer para vocês, eu quero trazer um fato aqui. Quando eu era assistente social do município, vereadora, que eu lutei com planejamento familiar, com o nosso saudoso prefeito Ademir Garcia Mendes, que ele colocou o projeto, e eu até fui criticada por alguns vereadores, que eu estava legislando em causa própria. Eu quero dizer para vocês que o primeiro paciente que eu tive foi um homem. O primeiro paciente que era todos os meses, naquela época, né? Uma vasectomia e 2 ligaduras por mês na Serplan. E a gente levava, era o convênio. E foram mais de 600 no período que eu administrei, que eu coordenei esse trabalho, junto com
com o saudoso Sérgio Malta, com a Berenice, que era enfermeira, mas era comigo mesmo, e com o doutor Sérgio Braticós. Era mais eu e o doutor Sérgio Mas Braticós. era uma rede já, era uma funcionamento. rede, isso. E o primeiro paciente que eu recebi foi um homem. E não foi um homem da elite, foi um homem simples, trabalhador do mato, que me disse: eu não quero mais que a minha esposa tome anticoncepcional, porque ela tem pressão alta. Então, ela não pode fazer ligadura. Então, eu não tenho problema nenhum, eu vou fazer a vasectomia. Eu digo a vocês que depois que eu atendi esse homem, eu fui no banheiro e chorei de emoção. Eu chorei de emoção, de saber que ia dar certo aquele programa. E que ele tinha, se o planejamento familiar era muito... Foi e é importante, né? Não era controle, era planejamento. E aquele homem veio, e muitos homens fizeram. A Sandra toca uma questão importante, que em todos os assuntos, tudo aquilo que a gente vai tratar, a forma como a gente vai lidar com isso é determinante. Né? Uma simples palavra pode aproximar as pessoas ou afastá-las, né? E eu acho muito bacana quando a diferença entre o controle e o planejamento. A própria palavra, né, já diz. O controle parece que é uma coisa autoritária, que te obriga a... E o planejamento é uma coisa consensual, é uma coisa de comum acordo. E é isso aí que a gente quer levar, né, nessa proposta. E quando ele chegou, ele disse para mim: eu tô com um pouco de vergonha da senhora. Eu disse: não. Eu sou uma profissional, eu sou uma assistente social, eu estou aqui para lhe atender. Eu sou sua empregada. O senhor é meu paciente, eu trabalho, o senhor paga meu salário. Eu estou aqui para lhe atender. Não tenha vergonha, fique à vontade, vamos conversar. E aí nós fomos conversando e tudo foi se encaminhando. Mas depois eu chorei de emoção, porque aí eu fiquei vendo como seria bom se todos os homens pensasse como ele. Ele disse: eu já tenho 3 filhos, né? Ele não era tão velho, não. Ele tinha 40 e poucos anos. E a mulher tinha, acho que 36, por aí, 35. Mas ela não poderia engravidar. Ela não poderia fazer a ligadura. Ela tinha pressão alta e um monte de problema. Ele disse: eu não quero perder a mãe dos meus filhos, a minha esposa. Então, o mundo não está perdido, não. Nós temos que tentar resgatar. E muitos outros foram vindo. Alguns chegaram meio assim, sabe? Ai, mas não sei o quê. Eu estou te ouvindo, ninguém sabe que tu está aqui e não tenha vergonha, esse é o trabalho e venha. Mas, claro, foi assim 15% de homens, mais foram mulheres, mas vieram. Então, essa violência... E naquela época, né? Naquela época, 20 e poucos anos atrás. Que a coisa era mais... tinha mais preconceito com relação a isso. Hoje em agora dia, os homens estão mais, eles estão dizendo. Eu vi vários homens dizer: eu vou fazer porque a minha mulher, eu não quero mais ter filho, porque a minha mulher tem outros problemas. E que para o homem é mais fácil mesmo. Para o homem é mais tranquilo de que para a mulher. Então, assim, eu quero dizer, em relação à violência, eu trouxe esse assunto, porque em violência contra a mulher, nós precisamos meter a colher. Nós, enquanto sociedade, enquanto família, eu sei, mas eu vou ajudar e depois... Não interessa. O pior é eu não fazer nada, eu ver aquela mulher apanhar, aquela mulher, e eu saber que no outro dia o cara matou a mulher. Estragou toda a família. Ele vai preso, os filhos ficam sem a mãe e o pai. Vocês imaginam que situação... Inclusive, socialmente, o que seria um problema se multiplica, né? E vários, né? Porque daí já cria uma outra situação. Não fica coisa boa para o homem, não. Ele matou, ele foi preso, ele vai para a cadeia, ele vai ficar não sei quantos anos lá. E os filhos... E a família, esse homem que matou, ele também tem uma família, também tem uma mãe, um pai. Eu já vi casos dos idosos, né, no meu trabalho, do filho ter sido preso, do filho fazer, e o pai. E quem fica segurando, eu quero dizer para vocês, quem fica segurando geralmente é o pai e a mãe, velhinhos e ali. Alguns abandonam. Caem fora da situação. A questão da dependência de álcool e drogas, filho e mulher, e marido, porque a mulher também é tem mulher também dependente química, né? Abandono. Então, a violência é nós que
Não é assistente social, psicólogo só responsável, delegado, juiz. É toda a comunidade. Não vamos mais permitir, gente, eu não estou preocupada. Eu quero dizer para vocês que no verão passado eu quase fui presa na praia. Assim, mas eu sabia que não é. E o Sérgio dizia para mim, meu marido, eu vi uma mãe batendo no filho no supermercado, mas não era um puxão de orelha, não era um puxão de cabelo, não era um tapão. Ela dava no rosto da criança. E deu, acho que uns 6 tabefes no rosto, assim. Eu vim para cima dela e disse, senão eu vou te dar na tua cara. Aí ela disse assim, experimenta dar, que tá ali, eu vou te mandar te prender. E já veio a brigada para cima. E aí eu disse, não, é porque ela tá batendo no filho. E aí ela disse assim, mas a senhora, não, eu sou uma assistente social e ela está batendo. E a criança chorando e ela marcou o rosto, de tanto que ela deu no rosto da criança. E justamente fui eu que viu. Eu poderia virar as costas e não me meter. Mas quando eu fiz isso, mais pessoas começaram a gritar. Quando ela chamou o brigadiano que estava ali, cuidando ali, as pessoas vieram e me apoiaram. E se ela estava batendo mesmo, ela estava dando no rosto. Não. Gente, tu bater no teu filho uma palmada, puxar o cabelo, tu é a mãe, tu é o pai. Mas tu dá no rosto, esbofeteou a criança, porque a criança criou chocolate. Eu disse para ela, não faz isso. Se tu não tem dinheiro, chega aqui e pergunta para alguém, tu pode pagar o chocolate pro meu filho? Mas ela não era tão pobre, não. Ela deu no rosto da criança. E aí, passou. Não sei, o mundo é pequeno, né? Passou. Eu conheci uma vizinha da mulher, que ela foi fazer faxina na casa, no apartamento da minha vizinha na praia. E eu contei para ela, disse assim, escuta, não é assim, assim. Pois ela falou que tinha uma assistente social, uma mulher metida, e ela bate dos filhos direto. O conselho não sai de lá e ela corta. E assim, 2 já está preso. 2 já saiu. Olha a educação. Ela bate tanto nos filhos dela que o pai, diz que o pai também batia. Aí o que aconteceu? Eles reproduzem o que eles vivenciaram em casa. Aí o que aconteceu? Eles começaram a roubar, usar droga, vender droga, foram presos. É um ciclo que se repete. É um ciclo. Então, se nós, sociedade, não permitir, eu disse para ela, eu não quero que tu vá presa, eu quero conversar contigo, deixa eu conversar contigo. Por que tu está fazendo com o teu filho? E o não meter-se é omitir-se. É omitir. E a gente não pode ficar omisso. Gente, tá bom esse papo, né? Vamos ter que fazer um intervalinho. Teve uma época que todo mundo dizia, não vou me meter. Mas agora nós vamos nos meter. E vocês não saiam daí. Nós vamos continuar no 3º bloco e vamos botar para quebrar hoje, porque nós temos um alerta para vocês que estão nos assistindo e eu tenho certeza que com algumas cabeças a gente já está mexendo hoje. Já volto. Estamos de volta no nosso último bloco e a gente falava aqui no intervalo, enquanto vocês viam as mensagens dos patrocinadores, o quanto esse tema ele suscita discussão, que nós poderíamos fazer aqui 4º bloco, 5º bloco, 6º bloco, 7º bloco e seguirmos falando porque mexe com a gente, né? Mexe com a gente não só pela questão das mulheres, homens, jovens. Quando há violência, seja ela de qualquer espécie, ela afeta todos nós. De alguma forma, a gente fica sofrendo o reflexo disso. Eu gostaria de retomar a intenção do governo do Estado, que é a criação de casas acolhedoras para essas mulheres, casas regionais, e isso é muito importante. E eu vejo uma luz no fim desse túnel quando eu vejo que Butiá já mandou esse projeto para a secretária Fábia. A secretária Fábia está numa relação muito estreita com a secretária Sandra. Foi criado um grupo de WhatsApp, né, onde Sim. elas estão tendo essa interlocução. E isso é muito bacana. A gente não quer gerar uma expectativa, mas a gente quer mostrar, sim, que estamos caminhando para isso. Estamos trabalhando. Porque essas mulheres, os casos mais graves, o que a gente nota na fala da secretária de Estado, e a Sandra pode me corrigir, porque eu não estava no dia, mas eu observo na mídia as colocações dela. E presto muita atenção, porque a gente está à frente do Conselho da Mulher, a gente tem que estar informada sobre isso.
Os municípios que tiverem ações pontuais e tiverem como comprovar, eu acredito que podem ter chance de encaminhamento para essas casas regionais, né, Sandra? Assim, quero dizer para vocês que a Secretaria da Cidadania é o endereço, tá? É na Rua Pedro Martinez, 115, Vila Julieta, do lado da loja Miss Bela. Lá nós temos a Coordenadoria da Mulher, que tem a Maria Dolores, né, que é a coordenadora. Tem eu, tem a Denise, que tem o Conselho da Mulher, que foi reativado, que está sendo muito presente. Temos a Ana Paula, que é terapeuta, temos a Solange Nogueira, que é estagiária. Estamos nos organizando para conseguir uma psicóloga, né? Eu sou secretária, mas eu sou assistente social também. Vamos buscar a rede, estamos nos organizando para realmente prestar um trabalho, né, em parceria com a rede, para que nós possamos, no primeiro momento, acolher, encaminhar e ajudar. O que acontece? Nós realmente criamos um grupo de ADS da equipe toda, com o conselho, e mandamos o projeto para a presidente Fábia. E hoje nós elaboramos uma capa para esse projeto linda, onde nós botamos o símbolo, aquele que nós usamos, né, do nosso encontro, né, e colocamos endereço, e-mail, tudo. E aonde eu estou levando, terça-feira, um ofício elaborado, né, para a deputada delegada Nadine, que vai nos ajudar, porque eu não diria a assessora da secretária, mas a secretária adjunta é delegada e muito amiga da delegada Nadine, da deputada. Então, ela vai tentar a possibilidade de ver se a gente recebe algum recurso, porque vai ter um recurso para os municípios que estão organizados, se estiverem organizados, que querem trabalhar. Alguma coisa vai vir, eu não sei quanto. E também o que foi colocado nesse encontro e o que estou acompanhando, que teve outro encontro na Assembleia Legislativa, que eu não pude ir, a gente não pôde, mas a gente está também acompanhando de que há possibilidade das casas regionais. Mas isso é um trabalho, é o segundo momento, porque aí precisa que o nosso prefeito, reúne os prefeitos, e não seria só da região carbonífera, seria do Vale Doce, que a gente diz, da Costa Doce, que é onde vai ser ali Montenegro, Triunfo, Camaquã, vários municípios, né? E quem sabe ali reunidos, isso eu acredito que só o ano que vem a gente consiga, mas vamos trabalhar já, fazer contatos, né? Para que esses municípios procurar, e eu queria fazer um registro, nós não temos carro na secretaria, então tudo é feito com o meu carro, com o carro das pessoas que estão ali, da Denise, ela faz algumas coisas, tudo com o carro dela, eu com o meu carro. Eu acredito que ano que vem, se eu tiver um carro na secretaria, seja usado, e que eu tenho acho que alguém vai mandar um carro. Se eu tivesse um carro hoje, eu não posso todos os dias usar o meu carro, senão daqui um dia não tem mais carro, né? Eu já me organizaria e ia visitar esses municípios, visitar os prefeitos. Isso é preciso fazer, tu tem que ir lá não adianta tu passar e-mail, adianta, mas tu tem que ir lá, presencialmente, procurar, saber se existe um conselho, se existe já o início de um trabalho, para que a gente possa, foi isso que ela passou, faça uma organização para receber, são várias casas, vão ser realmente construída. E a gente também, né, Sandra, desculpa te cortar, que depois eu me esqueço, a gente também tem a consciência, a Sandra sabe disso, que nós temos casos, mas tem municípios com muito mais demanda, exatamente, né? Então, eles também vão botar isso na balança. Mas só o fato de ter essas portas abertas, de poder dialogar, é maravilhoso. Eu ainda não consegui sentar com o prefeito e conversar sobre esse projeto, porque o prefeito está sempre muito ocupado, é muito trabalho, ele está sempre na correria. Mas acredito que aí ele já disse que vai marcar uma tarde, uma manhã com cada secretário. E é uma dos temas da pauta que eu tenho para dizer para ele: prefeito, vamos visitar ou vamos chamar todos os prefeitos em Butiá, vamos fazer vamos dar o pontapé inicial. Vão dar o pontapé inicial. Daqui a pouco essa casa pode ficar até em Butiá,
por que não, né? E eles trazerem as mulheres vítimas de violência, porque aí o município vai comprar o terreno, vai construir, mas também tem que ter a contrapartida do município. Mas aí, se os municípios se organizarem, no momento que se o governo... consorciarem, né? Consorciar, pode atender. Isso é muito importante, mas eu acho que isso não é para hoje, não é para amanhã. O que é para hoje, é para amanhã, é todos nós meter a colher. Nós temos que meter a colher e não permitir mais a violência. E eu, quando falo da violência da mulher, eu falo da violência da criança, do adolescente e do idoso. O do idoso me choca demais, e principalmente daquele trabalho, que uma outra oportunidade eu quero pedir para o programa Sem Filtro para mim me falar da inclusão. Né? Que são os PCDs, né? Mas a gente pode rapidinho, temos um tempo ainda. Eu acho que é importante também, porque tem muita mãe de família, muita mulher que, além desse problema de violência, tem mais a questão de ter um filho portador de necessidade especial e que não tem suporte. E elas sofrem muito, viu? Aí uma pessoa uma vez disse para mim, olha, Deus não dá, só dá um filho especial para uma mãe especial. Nem sempre, gente, é assim. Pobre das mães que têm filhos especiais. Elas também sofrem, elas precisam de apoio da rede, de atendimento para os filhos, de medicação. Elas também sofrem. Muitas delas, assim, ó, Deus me deu essa oportunidade de eu ter tido uma vida profissional, uma experiência profissional muito grande. Eu trabalhei em APAI, fui presidente da APAI, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, na Secretaria da Saúde, na Prefeitura de Arroio dos Astros, trabalhei 3 anos. Eu saí porque eu não tinha mais horário, né? E o que acontece? Muitas famílias, quando nasce um filho especial, o pai vai embora. O pai vai embora, o pai não resiste, o pai não aguenta, porque, desculpa se eu ofender alguém, mas o homem é mais fraco mesmo, né? O homem é mais fraco, ele tem aquela coisa que ele é o macho, né? Que ele é o homem, ele é o machão, mas o homem é mais fraco, emocionalmente, psicologicamente. Eu digo para vocês que ele é. Eu não estou falando que ele é fraco da força de bater. Na força de bater, ele é mais forte que todo mundo. É que cada um de nós, por isso que eu digo com relação às lutas das mulheres, as mulheres jamais vão ser iguais aos homens. A gente não quer mesmo ser igual, porque a gente reconhece as nossas diferenças. Né? Por exemplo, eu jamais vou ter uma força física de um homem. Então, não é isso que queremos. Nós queremos ter a oportunidade de podermos, dentro das nossas limitações, sermos tão reconhecidas quanto, né? Não sermos nem mais nem menos. Exato. E os homens, muitas vezes, são cobrados de não demonstrar fragilidade, de não demonstrar medo, né? De não demonstrar insegurança, de não poder chorar. A gente vê muitas vezes, ainda hoje, né, pais dizerem para os seus filhos, né, engole o choro, vão lá, seja homem, né, como se ser homem não pudesse ser sensível. Então tem toda essa cobrança social que a gente também tem que começar a tirar isso aí. E que aí eles ficam fracos. E onde as escolas têm um papel também fundamental na formação. São muito importantes. Né? Nós professores, eu digo isso porque só a minha formação é professora, e enquanto professora, eu sempre procurei trabalhar isso, porque isso é cidadania. Isso né? É cidadania. Então, se a gente for ver, essas questões sociais, elas não são prerrogativa do psicólogo, do assistente social. Todos nós, dentro das nossas condições, trabalhamos essa área. Principalmente o professor, né, Denise? Porque o professor, ele que tem um contato com as crianças, através das crianças, das escolas, é que pode chegar a violência contra a mulher, contra o idoso, contra tudo. Porque a criança traz. Deixarmos de naturalizar isso e tratarmos com a devida especialidade que o assunto nos requer, com a devida reflexão, chamar a comunidade para refletir a respeito. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, através do programa Sem Filtro, nada mais é do que convidar vocês que nos assistem a refletir sobre isso. Sermos mais soldados nesse exército. A gente tem que ser mais soldado e parar
de apontar o dedo. E quando eu falo que o homem é mais fraco, não é para ofender, é que o homem é muito forte na força física, mas e aí ele não pode chorar, ele tem que ser ele é o chefe da família, ele tem que resolver, mas ele é mais fraco emocionalmente, psicologicamente. Por quê? Porque isso é da natureza. Porque ele tem que ser tudo isso e ele não pode. Então ele acaba sendo, entendeu? Essa é a questão. Mas isso não quer dizer que ele é um ser humano. Ele tem sangue que corre nas veias. Então, o que precisa? Precisamos, através da escola, através do Conselho Tutelar, através das associações de moradores, isso tudo, se nós todos nos unir, né, através também das religiões, seja qual for, a gente pode ajudar essas famílias, comunidade. A gente pode meter a colher e nós podemos ajudar. A gente não quer que uma mulher apanhe, que uma mulher seja morta. A gente não quer ver a família, o cara ser preso e os filhos ficar sem pai e mãe. Nós precisamos salvar as mulheres, mas precisamos trabalhar a família. Isso que a Sandra fala é muito importante. Inclusive, no dia do lançamento do projeto aqui a nível municipal, a delegada falou, eu não vou saber colocar as palavras exatamente como ela falou, mas no sentido geral, que ela quis dizer. As mulheres, muitas vezes, não denunciam os seus maridos porque elas não querem vê-los presos. Elas querem que aquilo pare de acontecer. Exatamente. Né? E, às vezes, a forma mais momentânea que isso pare de acontecer é que ele seja preso. Mas isso não vai mudar a mentalidade dele. Ela sabe que no momento em que ele sair da prisão, ele vai reincidir. E isso é uma intranquilidade, né? Porque qual é a mulher, qual é a família que vai querer se dissipar? Né? Nenhuma. Por isso que o trabalho da família tem os agentes comunitários também, enfim. O importante, é muito importante trabalhar a família no geral. E quem trabalha a família, e quem trabalha não é só o assistente social, não é só o psicólogo, não é o professor, é o diretor, é o agente comunitário, é o vizinho, é a tia, é o irmão. É o padre, é o pastor, exatamente. É o amigo, é a comadre, é todo mundo. No momento que a gente deu a escuta, a gente precisa saber o que dizer. Exatamente. Né? A responsabilidade da pessoa que escuta no que ela vai proferir para quem está se abrindo com ela é muito grande, é muito importante. Né? E aí que a gente também, como cidadão, tem que se desvestir de qualquer preconceito que a gente tenha e poder, né, falar o que realmente a situação exige. Então, em resumo, eu posso dizer, né, Sandra, é mais amor e menos julgamento. E por isso, então, que a gente, né, lançou esse programa, né, da violência contra a mulher, Voz Lilás. Né? E nessa voz lilás, essa voz é também do homem, né? Então, o homem que está passando por porque toda pessoa sabe quando ela está pisando na bola. Toda pessoa sabe, né? E muitas vezes o homem também precisa ter uma escuta. É verdade. Então, isso que eu trago aqui. Essa escuta, ela não nós não estamos aqui abrindo acolhimento só para mulheres. Fique bem claro isso. O acolhimento, a primeira escuta qualificada na cidadania é para a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. Isso que nós nem chegamos ainda nos problemas de violência de gênero, que são muitos. Né? E o nosso país é um dos campeões de ataque às pessoas LGBT, né, pessoas trans e tal, que na verdade é uma outra. Nós aqui talvez não tenhamos, até não sei se não temos tanto conhecimento porque não vem à tona ou porque não temos tanto isso.
porque a gente sabe que cidades grandes têm bem mais esse tipo de coisa. Mas isso tudo vai parar onde? Lá na cidadania. Olha o quanto essa secretaria é complexa. Por isso, quando a gente também vai fazer algum comentário enquanto cidadão, seja a respeito de qualquer pasta, qualquer órgão, a gente tem que primeiro conhecer o que aquele órgão faz. Exatamente, é cidadania, né? Que engloba tantos assuntos e que só somos capazes de fazer cidadania com os cidadãos. Se eles não nos ajudar, se as pessoas, né? Se os nossos queridos amigos, vizinhos, moradores dessa cidade, que é uma cidade que eu vejo assim, que tem muita empatia, que tudo que tu vai fazer sempre alguém ajuda, né? Eu queria falar da Sala das Margaridas também, que a delegada, né, lá no encontro falou hoje. O que seria a Sala das Margaridas, para quem ainda não sabe o que é? A Sala das Margaridas é quando tu tem uma delegada, né, uma inspetora, mulher, que vai te ouvir, né? Que vai fazer ali a ocorrência da Maria da Penha, né? Quando a mulher é violentada, quando ela vai lá, porque é violentada não é só física, mas psicologicamente também, né? E ela vai fazer lá a sua denúncia, né? Aí ela é ouvida, ela é acolhida por uma mulher, por uma inspetora. E hoje a Sala das Margaridas da delegacia de Butiá está sem essa inspetora, tem uma fazendo tudo, mas não especificamente essa. Então, também eu estou levando terça-feira, já mandei por e-mail, mas estou levando em mãos um pedido, né, para a deputada, para ela articular, ver se ela consegue uma inspetora para a Sala das Margaridas da delegacia de Butiá. Até porque nós sabemos aí que o governador vai fazer concurso, e aí ele tem que nos mandar. Inclusive, Butiá é um dos poucos municípios que tem da Carbonífera, que tem a Sala das Margaridas, né? Eu acredito que, se eu não me engano, aqui na região... que eu vi falar, né? E eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir para o ano que vem. Sandra, a gente está com 2 minutinhos ainda de programa, e eu só queria aproveitar, estamos provavelmente no nosso último programa, enquanto Sem Filtro do ano de 2025. Eu queria que tu rapidamente deixasse a tua mensagem de final de ano para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu gostaria muito de agradecer a sua oportunidade, Denise, muito obrigada, e dizer que eu estou à disposição, através da Secretaria Especial da Cidadania, né, através do nosso prefeito Jefferson Vieira, para receber a comunidade, para ouvir. Nós temos uma equipe, nos procure, nós somos pessoas da nossa comunidade, nós não estamos lá para julgar ninguém, nós estamos lá para acolher. Nós fizemos acolhimento desde o material ortopédico, que é muita demanda da Secretaria, os cursos profissionalizantes, a inclusão que vamos fazer para o ano que vem, a violência contra a mulher. Nós vamos lutar, nós não somos assim, tem uma equipe, nós somos uma equipe pequena, mas uma equipe grande, que quer fazer e que vai buscar parceria com outros segmentos. Quero dizer para a comunidade que esse ano foi um ano, eu fico assim feliz de saber que eu estou nesse programa, que é tão importante, que é o último, então, Nosso, sim, mas temos mais alguns e já terminamos o ano. Estamos quase terminando o ano. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade e dizer que juntos nós somos fortes. Ninguém faz nada sozinho. E eu tive cada vez mais esse exemplo, cada vez mais essa firmeza desse ano. Da parceria da Emater com a Denise, da parceria da Bart com as mulheres, da parceria dos apoiadores da comunidade, da parceria da Secretaria, da equipe que trabalha comigo, que é uma equipe coesa, que é uma equipe que pega junto, que não temos carro, que não temos dinheiro, mas que tivemos um apoio de empresário, tivemos apoio de muitas pessoas da comunidade. Eu não vou poder citar do Matheus, que deu aula de graça para cabeleireiro lá, de corte masculino, da Marlene, da Noêmia, enfim, de tantas, da Equatorial, né, que nos deu curso, do Senar, enfim, foram vários segmentos, mas o mais importante que eu vejo são aqueles segmentos daquelas mulheres, da Carmen,
enfim, de várias das mulheres, da Mari, enfim, das mulheres que ficaram o ano todo lá trabalhando, ajudando, voluntário. Então, quero dizer para vocês, se tu tem tudo isso, tu tem tudo. Então, para nós combater a violência contra a mulher, vamos nos unir e vamos colocar a colher. Um abraço a todos e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E vocês contam conosco. Conto com vocês, conosco aqui, no nosso próximo Sem Filtro. Até o próximo programa.